do Senhor Jesus, meus amados. Amém. Quantos trouxeram uma boa palavra de Deus? Digam graças a Deus. Peço a sua gentileza que então você abra a sua na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, Filipenses, capítulo número 4. Vamos ler a partir do versículo número 11. O texto está expresso assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Encerramos no versículo 13, que o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Digamos juntos esse último versículo, digamos todos: eu tudo posso. Podemos melhorar, diga: eu tudo posso, naquele que me fortalece. Digamos de novo: eu tudo posso, naquele que me fortalece. Quantos creem que é aquele que te fortalece? Aleluia, glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta à igreja, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo encontrava-se preso. Ele estava encarcerado em uma prisão domiciliar na cidade de Roma, onde ele ficou em uma casa alugada, guardado e vigiado por um soldado do Império Romano por um período de aproximadamente 2 anos. Ao longo desses anos, ele tinha permissão para poder receber nesta casa os irmãos da igreja, aqueles que o quisessem visitar. E a estes, Paulo, por esses 2 anos, fez diversos ensinos. O apóstolo Paulo está ali nesta prisão domiciliar, escrevendo esta carta aos irmãos lá da cidade de Filipe, uma colônia romana na região da Macedônia. E Paulo tem a princípio como ideia de escrever esta carta, embora na carta ele trate sobre diversos assuntos, mas o que motivou Paulo a escrever a carta foi de manifestar a sua gratidão, foi de fazer o seu agradecimento aos donativos, às ajudas, às ofertas que os irmãos enviaram para sustento de Paulo e também para que Paulo pudesse pagar as despesas da sua atividade ministerial. E o apóstolo Paulo, entre tantos assuntos que ele trata nesta carta, além deste agradecimento, ele comunica aos irmãos sobre as experiências que ele vivenciou ao longo da sua vida. O apóstolo Paulo, antes de ser um grande servo de Deus, que amava, servia e dava a sua vida pelo Evangelho e pela pessoa de Jesus, Paulo era alguém que perseguia a igreja de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer nesta carta de Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 5, que ele foi circuncidado ao 8º dia, pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, e ele era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu; quanto ao zelo, ele era o perseguidor da igreja; e quanto à justiça que há na lei, ele era alguém irrepreensível. O apóstolo Paulo, antes de ser encontrado pela glória do Senhor Jesus, antes de Jesus a ele se revelar e escolhê-lo para ser um dos seus evangelistas daqueles dias, o apóstolo Paulo era um homem extremamente influente entre os judeus. Era um homem financeiramente rico, um homem intelectualmente destacado, um homem no âmbito religioso extremamente respeitado, alguém que tinha dupla cidadania, tanto a judia quanto a romana, homem que possuía em suas mãos cartas enviadas e dadas a ele pelas autoridades daqueles dias,
que permitisse que ele pudesse cruzar as fronteiras sem qualquer tipo de restrição. Paulo era um homem que vivia entre as elites sociais dos seus dias. Era alguém que estudou e tinha o respeito de grandes rabinos da sua época. Era um homem respeitado no Sinédrio, era um homem líder entre o partido dos fariseus. Mas quando ele conhece a Jesus, ele começa a viver experiências que até então ele ainda não havia passado nesses seus anos de vida. E o resultado destas experiências de Paulo, ele traduz a nós de forma resumida nesses versículos que nós lemos, que ele vivenciou ao longo da sua vida situações de grande abundância, mas situações de grande escassez, fazendo uma alusão ao tema que vamos abordar aqui esta noite. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão, quando vai falar sobre esta experiência, que ele aprendeu a viver assim. Paulo está dizendo que isto é este contentamento que ele conseguiu desenvolver ao longo da sua vida para poder estar contente em todas as situações do viver humano, não é algo que nasceu nele, não é algo que era parte dele, não era algo que pertencia a ele. Não era uma característica natural dele, não era uma característica da sua personalidade, do seu temperamento ou do seu humor. Paulo diz que ele aprendeu. E aprendeu com o quê? Aprendeu com as circunstâncias que ele vivenciou ao longo da sua vida. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Filipenses era uma cidade que a cultura helenística, a cultura dos gregos, ainda tinha grande abrangência em toda a sociedade de Filipos, embora ela houvesse sido colonizada pelos romanos. E os filósofos históricos do tempo de Paulo, eles tinham uma visão diferente acerca de como você alcançar contentamento na vida. Eles diziam, ensinavam que o contentamento ele era alcançado quando você chegava a um estágio de ter indiferença, de ter desapego, tanto com as coisas quanto com as pessoas. Os filósofos ensinavam que as pessoas deveriam iniciar este processo de estar em desapego, indiferente a tudo no seu viver, como por exemplo um objeto, uma xícara. E eles diziam que se um copo, uma xícara caísse, você deveria dizer, eu não me importo. Se você tivesse algum tipo de animal, e esse animal se acidentasse, ou viesse até mesmo a falecer, você também deveria dizer, eu não me importo. Em todas as situações da vida, você sempre deveria dizer, eu não me importo. Se algo bom acontecesse, eu não me importo. Se algo ruim acontecesse, eu não me importo. Até o ponto que você pudesse até mesmo perder uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima a você, a perda daquela família, a perda de um bem, um acontecimento trágico na sua vida, isso não iria atingir o seu emocional, os seus sentimentos, a sua alma. Você estaria vivendo de forma imune a tudo aquilo que pudesse acontecer ao seu redor. As situações da vida não lhe afligiriam, não lhe atingiriam, não iriam ter lugar nos seus sentimentos e no seu coração. Mas o apóstolo Paulo tem uma visão diferente, ele nos mostra isso. Ele diz que ele aprendeu a viver com as circunstâncias que ele enfrentou na sua vida, nas boas e nas más situações, centrado, equilibrado, tendo governo, tendo domínio, tendo controle. Paulo está dizendo a nós que não eram as circunstâncias da vida que o dominavam, mas ele em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus,
na força de Jesus, na graça de Jesus, no consolo de Jesus, no conforto de Jesus, na presença de Jesus junto a ele e na vida dele, ele conseguia manter-se firme, independente das circunstâncias que ele pudesse enfrentar ao longo da sua vida. Não é, Paulo está dizendo, chegar a este ponto, alcançar este nível de maturidade, isso não é algo que acontece da noite para o dia. Isso não é algo que você aprende com aquilo que alguém possa dizer a você. Isso você vai aprendendo com a vida. O apóstolo Paulo, ele considerava que cada experiência que ele vivenciasse, fosse essa experiência boa ou ruim, ali estava uma grande oportunidade para que ele pudesse aprender a viver. E Deus, irmãos, muitas vezes, de forma didática, ele permite que às vezes, por um determinado período de tempo, a nossa vida, ela viva nesta inconstância, de momentos de altos e baixos, momentos em que as coisas vão bem e momentos que as coisas vão mal, situações em que as coisas dão certo, situações que as coisas para nós vão dar errado, situações em que tudo vai acontecer como planejamos e como desejávamos, e situações em que as coisas irão totalmente na contramão daquilo que esperávamos que ocorresse. E às vezes estas circunstâncias da vida é que Deus está permitindo para que Ele nos ensine a gente a aprender a viver em toda e qualquer circunstância, e sabendo e crendo que independente que nos aconteça, o Senhor está conosco para nos conceder a sua força, para que a gente prossiga nesta difícil tarefa que é viver. Bora para o teu irmão, meu irmão, vamos aprender a viver com Jesus. Nós precisamos, irmãos, aprender nos momentos bons em que Deus permite que a gente viva, a gente aproveitar esses bons momentos, a gente desfrutar desses bons momentos, a gente se dedicar e abraçar esses bons momentos, a gente saborear as coisas boas da vida que Deus nos proporciona. Tem gente que nos momentos em que Deus lhe permite boas coisas, boas situações, uma vida em abundância, ele se retrai, ele se intimida. Alguns ficam até com um certo constrangimento de não querer esbanjar, de não querer trazer ao irmão que não tem a mesma situação que ele, algum tipo de constrangimento, mas não. Quando Deus nos permite viver em bons momentos e momentos de abundância, Ele quer que a gente aproveite, Ele quer que a gente desfrute daquilo que Ele está proporcionando como coisa boa para nós. E isso seria um tipo de crise de consciência, isso seria um tipo de sentimento ou sensação de sentir-se culpado. Não, é saber gozar, desfrutar e aproveitar das coisas boas que Deus tem para nós. É quando tiver a oportunidade, sim, ter o seu momento de lazer, de descontração, de divertimento, de tempo com a família, de rir, de gargalhar, de se divertir, de aproveitar a vida. É poder, quando tiver a oportunidade, dormir um pouco mais, perder um pouco tempo, na hora, sem nenhum tipo de restrição ou de crise na sua consciência. É comer aquilo que você tem condições de comer de boa qualidade, é vestir-se com uma boa qualidade, é você poder usufruir e desfrutar das coisas boas que Deus lhe permite vivenciar. Meu irmão, desfrute das coisas boas que Deus tem para você. Mas da mesma forma, quando vivenciarmos momentos de escassez, a gente também não precisa nos desesperarmos, nos entristecermos, nos abatermos. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente. Tem gente que pelos dissabores da vida, ele desenvolve nele o aprendizado de um
mau humor, de uma tristeza, de um pessimismo, de um negativismo, de uma imagem do amanhã, dos dias futuros, de tempos vindouros, de que algo mal, ruim vai acontecer, que algo bom não poderá acontecer. O apóstolo Paulo está dizendo: aproveite os bons momentos, mas nos maus momentos não se abata, não se entristeça, não se diminua, não se aflige, não se angustie. No bom e no mau momento, creia e saiba que Deus está com você para te fazer vencedor em todas as situações. Maravilha! O nosso contentamento com a vida, ele não pode estar atrelado, limitado e dependente das situações que a gente vive. Eu não posso me sentir contente com a vida só se eu estiver vivendo coisas boas. Eu não posso colocar como termômetro para a presença de Deus em mim, para a bondade de Deus por mim, para o amor de Deus por mim, para o favor de Deus por mim, para a acessibilidade da graça de Deus a mim, pelas circunstâncias que envolvem minha vida. Tem muita gente que de forma errônea, ele tem esse tipo de balanço. Se tudo está indo bem, é que Deus está comigo. Se tudo está indo bem, é que Deus está me abençoando. Se tudo está indo bem, é que eu sou o amado de Deus. Se tudo está indo bem, é que Deus acha graça na minha vida. E ao oposto, se tudo está indo mal, é porque Deus não me ama. Se tudo está indo mal, é porque Deus não está comigo. Se tudo está indo mal, é porque a bênção de Deus não é para mim. E as pessoas ficam colocando as circunstâncias que ela vivencia como seu parâmetro de fé, se Deus está com ela ou não. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que não são as circunstâncias da vida que vão dizer se Deus está comigo ou não. Independente das circunstâncias, Deus está comigo. E se Deus está comigo, independente das circunstâncias, eu vou permanecer firme na graça, na força e no poder do nosso Deus. Interessante, irmãos, que quando a gente vai buscar o significado etimológico da palavra que Paulo, em algumas traduções, diz como contente, a gente vai perceber que no grego estas palavras são autarques ou autocrates. E estas duas palavras do grego é que deram origem na língua portuguesa às palavras autarquia e também a palavra autocrata. A palavra autarquia significa uma administração autônoma que procede sem interferência do poder central. Ela tem a sua autonomia para poder gerenciar a sua administração. A palavra autocrata significa aquele que é soberano, absoluto e independente. Quais os significados que esta palavra ensinam para nós? É justamente aquilo que resumidamente tanto a autarquia como a autocrata significa, que independente das circunstâncias, você permanece independente delas, você permanece soberano a elas. Não são elas quem vão determinar quem você é no seu ser, não são elas que podem determinar e influenciar na sua vida em quem você é e naquilo que você deve fazer. Você tem que viver de forma independente daquilo que está acontecendo. A sua vida não pode ser uma vida dependente dos fatos que você vivencia. Não são os fatos da sua vida que vão ter que determinar quem você é e nem aquilo que está reservado ao seu futuro. Independente daquilo que você vivencie em Deus, você tem que ter sobre elas o controle, o domínio e não permitir que elas governem você, mas sim que você em Deus governe as situações que norteiam e envolvam a sua vida. Tem gente que ele é dominado pelas circunstâncias que ele enfrenta ao longo da sua vida. Tem gente que ele é conduzido pelas situações que a vida lhe apresenta no decorrer dos seus anos de vida.
mas nós não podemos ser guiados, controlados e dominados por aquilo que vivenciamos. Independente do que a gente vivencie, seja a abundância ou a escassez, em Deus, eu é quem tenho o controle, o domínio, eu mantenho a serenidade sobre aquilo que eu estou vivenciando. O apóstolo Paulo também nos ensina que é importante que a gente não perca a serenidade, a gente não perca o controle da situação, a gente não perca a autonomia de nada daquilo que a gente enfrenta. Mas em alguns momentos a gente precisa ter sabedoria. Por exemplo, nos momentos de fartura, nos momentos de abundância, eu não posso neles também me envaidecer. Eu não posso neles também me achar maior, superior, poderoso, grande, inatingível, inalcançável. Eu não posso também criar a expectativa em mim de que aquele momento ele é eterno, permanente. Há muitas pessoas que, por exemplo, ela tem muito dinheiro, ela acha que o dinheiro dela nunca vai acabar, então ela esbanja. É aquele que tem vigor, tem saúde, tem ânimo, tem disposição, e ele não toma cuidado com a sua saúde, ele se farta, tudo aquilo que ele pode usufruir, porque acha que a sua saúde nunca vai. Nos momentos que a gente está passando por dificuldades, a gente precisa também, às vezes, ter a sabedoria para, naquilo que é a linguagem popular, a gente fechar a torneira. Às vezes é necessário se cortar uma despesa. Já teve momentos em casa, na nossa vida familiar, que eu precisei sentar com a esposa e dizer: amor, vamos suspender por um tempo, até que a gente melhore a situação, a TV a cabo. Vamos por um tempo ficar sem, vamos diminuir o plano de internet, vamos mudar aqui o nosso plano de linha telefônica, a gente compra um produto de melhor qualidade no mercado, vamos comprar uma marca um pouquinho inferior, vamos economizar. Eu estava fazendo academia, treinando, vou sair da academia. Eu estava com tal projeto de trocar o carro, não vamos trocar o carro agora não. Vamos cortar algumas despesas, vamos mudar alguns hábitos, vamos mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, porque o momento não está nos permitindo que a gente possa fazer aquilo que antes nós fazíamos. A gente precisa entender que às vezes, para que amanhã eu possa avançar, hoje eu preciso retroceder. Só que tem gente que ele não quer abrir mão do patamar que ele vivencia. Tem gente que não abre mão de viver uma vida de estar por cima, de uma vida de ter, de possuir, de conquistar, de ser. Não, ele não está preparado para viver uma vida de escassez. Não aceita, não quer dar o braço a torcer, a corda está enforcando ele, puxando o pescoço, mas ele não se curva, ele não quer abrir mão da abundância. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a gente precisa estar pronto para vivenciar tanto a abundância quanto a escassez. Interessante que o apóstolo Paulo, quando diz isso, ele não diz só porque isso é algo do seu coração, ou é algo que de forma teórica ou filosófica ele aprendeu. Não, o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso na pele. Ele passou literalmente por essas experiências. Eu até anotei o versículo bíblico de 2 Coríntios, abra a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos essas experiências que o apóstolo Paulo viveu. Segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto, capítulo 11, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo número 11. O apóstolo Paulo vai contar aos irmãos sobre algumas experiências, algumas situações que ele vivenciou ao longo da sua vida. Diz assim a partir do versículo de número 23: são eles servos de Cristo? Estão fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais. Olha o que Paulo diz que ele passou. Paulo lista 25 experiências que ele teve, 25 situações que ele vivenciou ao longo da sua vida. As situações foram: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes,
Fui açoitado mais severamente. Fui exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Eu passei uma noite, passei um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e suportei a nudez. 25 situações diferentes que Paulo enfrentou ao longo da sua vida. Todas estas experiências que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo viveu, ele não as tinha vivido quando ele era um fariseu. Ele não as tinha vivido quando ele era perseguidor da igreja. Tudo que ele está relatando aqui, ele passou a vivenciar a partir do instante que ele entregou a sua vida para Jesus. Olha para mim. Às vezes, pela emocionada mensagem de alguns pregadores, a gente tem a ideia errada de que por agora estarmos em Jesus e com Jesus, na minha vida tudo vai dar certo. Agora é só bênção. Agora é só vitória, agora é só milagre, agora é só conquista, agora tudo vai dar certo, agora tudo vai funcionar, agora tudo vai acontecer, agora não tem mais luta, mais derrota, mais fracasso, mais frustração, mais decepção, não tem mais nada disso. Agora que eu estou com Jesus, agora que eu entreguei minha vida para Jesus e que Ele está comigo, agora minha vida vai ser uma vida só de alegria. Agora é só sorriso, agora é só felicidade. O apóstolo Paulo, tudo que ele relata aqui, ele viveu depois que ele entregou a vida dele para Jesus. Antes de Jesus ele não tinha passado por nada disso. Era rico, era respeitado, era uma autoridade. Era alguém que onde chegava as pessoas abriam as portas e batiam continência para ele. Era alguém que tinha poder de mandar e o seu mandar tinha que ser obedecido. Mas quando ele entrega a vida dele para Jesus, ele começa a vivenciar todas estas experiências. Mas em nenhuma dessas experiências ele desistiu. Glória a Deus. Em nenhuma dessas experiências ele desanimou. Em nenhuma dessas experiências ele fraquejou. Em nenhuma dessas experiências ele jogou a toalha. Não. Em todas estas experiências ele permaneceu firme. Por que ele permaneceu firme? Porque ele era forte em si mesmo? Porque ele era hábil em si mesmo? Não. Ele vivenciou todas estas experiências e as venceu porque Deus o fortaleceu. Glória a Deus! Aleluia! No versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tudo posso. Olha para mim, irmão. Esse versículo, na grande maioria das vezes, pastor Severino, ele é extremamente mal aplicado. Muitas vezes, quando alguém fala desse versículo, fala no sentido que o texto não quer nos ensinar. Muitos usam esse versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece, como se ele pudesse tudo. Como se ele pudesse fazer o que ele quiser, tudo o que ele desejar, tudo o que lhe for necessário. Que independente o que ele queira, o que ele deseja, o que ele espere da vida, ele vai poder aquilo. Porque Deus vai dar força para ele, Deus vai dar condição para ele, Deus vai abrir a porta para ele, Deus vai fazer o que tiver que ser feito para que ele faça aquilo que ele quer. Porque se Deus está com ele, então nada para ele
vai ser algo inalcançável. Não, ele tudo, mas não é esse o sentido do texto. Quando Paulo diz eu tudo posso, naquele que me fortalece, Paulo está querendo dizer, eu tudo posso, eu posso suportar todas as circunstâncias que ele acabou de dizer. Aleluia. Eu posso suportar a necessidade, a fartura, o estar alimentado, o estar com fome, o passar necessidade. Quando ele diz eu tudo posso, Paulo está dizendo, independente das circunstâncias que eu enfrentar na minha vida, seja de abundância ou seja de escassez, eu sei que com a força de Cristo, com a presença e a graça de Deus comigo, eu posso suportar essa situação. Eu posso vivenciar a abundância sem que ela me envaideça. Eu posso desfrutar da abundância sem que a riqueza tenha lugar no meu coração. Eu posso ter altas posições sem que elas digam para mim que eu sou, que eu posso, que eu faço, que eu aconteça. Eu posso ter o melhor, fazer o melhor e ser o melhor de todos, mas eu sei que mesmo dentro deste padrão de abundância, isso não vai me fazer sentir superior ou autossuficiente. Eu sei que na abundância, Deus em mim, Ele vai me conceder graça, para que na abundância eu permaneça nele, dependente dele, dando glória a ele, e reconhecendo que aquilo que tenho, que sou, que faço, não é mérito meu, mas a graça e a bondade dele. Eu tudo posso quando nos momentos de dificuldade, de perda, de tragédia da minha vida. Eu já disse aos irmãos em uma outra oportunidade que aqui estive, que quando nós colocamos algo diante de Deus, Deus pode nos dar três respostas. Deus pode dizer o sim, Deus pode dizer o espera, ou Deus pode chegar para nós e dizer não. Já tiveram momentos na minha vida que eu orei pedindo a Deus algumas coisas e Deus disse sim, aconteceu. Eu já tenho experiência de pedir algo a Deus e Deus me dá no mesmo dia uma circunstância, uma situação que era algo que não tinha como acontecer, e Deus fez o milagre no mesmo dia. Glória a Deus. Eu já vivi situações de Deus dizer, ó, calma aí, espere, tem coisa que eu estou esperando até hoje. Aleluia. Eu entreguei minha vida a Jesus no ano 2000. E tem coisas que no ano 2000 eu pedi que eu ainda estou esperando. Aleluia. Mas teve coisas que eu pedi a Deus que Deus não me disse sim e Deus nem me disse espera. Deus me disse não. E Paulo está dizendo no momento de escassez, quando é não, quando não dá certo, quando não acontece, quando não funciona, quando as coisas não vão, quando há perda, quando há prejuízo, quando há uma tragédia, quando há uma dor intensa, dolorida realmente no coração. É quando você está no anonimato, está por baixo, sem ser valorizado, sem ter oportunidade, sem ser reconhecido, está sozinho. É quando a sua vida é uma vida de escassez. Aquilo que Paulo diz, eu passei fome. Eu fiquei em jejum, não era por abstinência de alimento, não, porque eu não tinha o que comer. Eu passei frio porque era inverno, eu não tinha um casaco para me cobrir. Eu já tive que andar nu porque rasgaram as minhas vestes e eu não tinha outra para vestir. Já fui açoitado injustamente por uma coisa que eu não fiz. Por ser certo, correto, honesto, ao momento da nossa vida que às vezes a gente questiona isso. Um dia, um homem de Deus, ele escreveu um salmo, o irmão Asaf, ele disse assim, que ele começou a observar a vida das outras pessoas. E ele observou a vida de algumas pessoas que eram pessoas de uma conduta má, de uma conduta ruim, de um estilo de vida cheio de pecados. Gente que não temia a Deus, não conhecia a Deus, não queria nada de Deus.
E aparentemente a vida daquelas pessoas ia tudo bem. Eles comiam do melhor, vestiam do melhor, moravam nas melhores casas, trazendo para a nossa cultura hoje, tinha os melhores carros, os melhores empregos, tudo para aquelas pessoas, parecia que tudo para elas a vida era muito boa. E ele olhou para a vida dele, e ele disse: eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus, do setor 6, lá no Jardim Edito, com o pastor Severino, eu sou gente boa. Eu me dedico a uma vida santa, a uma vida consagrada, a uma vida de oração, de fidelidade. Quando comparo a minha vida com a vida daquele que não tem a Deus, que é contra Deus, a vida dele está melhor que a minha. Eu que sou de Deus não tenho o que ele tem. Aleluia! Glória a Deus! Um dia eu fui com o irmão ao mercado. E esse irmão, na hora de entrar no mercado com esse filho, ele me chamou, ele ia me dar uma carona, e no meio do caminho ele falou: vamos passar no mercado só para comprar umas coisas. Eu falei assim: vamos. Você não se importa? Não, vamos lá. Aí ele parou, foi pegar o carrinho, porque senão o carrinho não vai pegar a cestinha. Aí pegou a cestinha, foi andando, do lado passou um homem, sabe as guias, os colares de pessoas que têm uma fé na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda. E deu pela vestimenta, pelos colares, tudo deu para se entender que era alguém que servia a essas entidades. E essa pessoa passou do lado dele com um carrinho de compra, mas que as coisas estavam caindo do carrinho. E ele com a cestinha na mão. Aleluia! Aí na hora ele parou. Ele disse: irmão Alessandro, disse: o que foi? Ele disse: eu não estou aguentando mais essa situação. Eu disse: o quê? Eu falei assim: você viu aquele rapaz que passou por nós? Eu falei assim: ele falou assim: a gente aqui tinha que ter um carrinho daquele. O que esse irmão refletiu ali? É alguém que no meio da escassez que ele está vivendo, ele não está tendo confiança na graça, na presença, na força, na bondade de Deus comigo. E o Asaf viu isso. Ele olhou e ele diz: de tanto que eu olhei a vida do outro, que não era de Deus, melhor do que a minha que sou, eu quase desviei. Me deu vontade de jogar a toalha, de entregar a carteirinha de membro, de sair do grupo do ciclo de oração, da mocidade, de parar de ir no culto na igreja e largar esse negócio de ser de Jesus, porque a minha vida está piorando. Aleluia! Já pensou no apóstolo Paulo, irmão? O que ele poderia dizer nesse contexto? Oh, Deus. Depois que entregou a vida dele para Jesus, tanta coisa que aconteceu com ele. Aleluia! O Asaf disse: isso eu quase desviei. Os meus pés quase escorregaram. Mas aí eu decidi ir para a igreja. Eu decidi ir para o santuário. Aleluia! E quando eu coloquei toda esta minha revolta, esses meus questionamentos diante de Deus, a presença de Deus me envolveu. Eu senti o conforto de Deus, eu senti o consolo de Deus, eu senti que Deus me ama, que Deus é comigo, que Deus tem coisas grandes para a minha vida no amanhã, e que aquilo que eu estou vivendo como experiência negativa não é nada comparado à presença de Deus na minha vida. E eu me alegrei novamente na presença e na casa do Senhor. Onde o apóstolo Paulo disse para o Senhor assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Eu não quero entrar no mérito que espinho era esse, porque há diversas abordagens do que possa ser. Mas Paulo disse que ele orou a Deus. E não orou uma vez só não. Orou seguidas vezes. Ele pedia: Deus, tira de mim esse espinho na minha carne. Tira de mim essa situação na minha vida. Dá um basta nisso que eu estou vivendo, porque isso está me afligindo, está me perturbando. Aleluia! Glória a Deus! Está me fazendo mal, está me prejudicando. Aleluia! Está me perturbando, dá um basta nisso. Glória a Deus! Aí um dia Jesus decidiu responder a oração dele.
Aí quando ele for responder, ele diz: Paulo, não vou tirar o espinho não. Tu vai continuar vivendo com esse espinho. E Paulo, como se Paulo dissesse: mas por quê? Por que eu vou continuar vivendo? Por que o Senhor não vai tirar? Aí Jesus diz: porque a minha graça. Olhe para alguém para lá de meu irmão: a graça de Jesus te basta. É por isso que Paulo diz: eu tudo posso naquele que me for. Olha para mim, irmão. Existem questões da nossa vida que são fatos externos. E sobre fatos externos, a gente não tem um controle, a gente não tem um domínio, a gente não tem um governo, a gente não tem autoridade, a gente não tem o poder de previsibilidade. As situações que são inerentes ao viver humano. Outro dia eu fui com o irmão. Eu ia pregar numa igreja e o irmão disse comigo, falou assim: pastor, para vir para cá é muito trânsito, no extremo da Zona Leste. A Radial Leste, pastor, o horário de pico é muito trânsito, vai demorar muito para vir para cá. Faz o seguinte: vem de trem, tem estação de trem perto da sua casa, tem esse tempo, Primavera e Interlagos. Então o senhor vem de trem, desce aqui no metrô, a gente vai buscar o senhor no metrô e vamos para a igreja de carro. Eu disse: tá certo, combinamos com os irmãos. Cheguei na estação de trem, o irmão pegou no carro, no meio do caminho furou o pneu. Aí o irmão disse: é a fúria do cão, pastor. Eu disse: não é o cão não, irmão, o pneu fura mesmo. Furou o pneu, pastor, é a fúria do cão, o diabo está furioso, Deus vai te usar logo. Eu falei assim: não, irmão, não tem nada a ver com o cão não, o pneu fura mesmo, acontece. O carro bate mesmo. Acontece, tem coisas que são da vida. Só que tem gente que ele vai ficando vidrado nessas questões, ele vai se apegando a essas questões, ele vai colocando no coração essas questões. Isso vai fazendo mal, isso vai adoecendo, isso vai trazendo negativismo, pessimismo, isso vai trazendo depressão, vai perturbando a pessoa. E a pessoa vai ficando uma pessoa triste, medrosa, tímida, incomodada com a vida, conformada com as questões que vive. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, nos ensina que a gente deve viver, aprender a viver com as experiências que a gente vive na vida. As experiências que você está tendo é para você aprender. Aleluia. Paulo diz: eu aprendi. As experiências me serviram para me ensinar. Glória a Deus. Aleluia. As experiências serviram não para me fazer sofrer, para me fazer sentir maior ou menor, grande ou pequeno, poderoso ou fraco. Não, as experiências serviram para me ensinar. Aleluia. Maravilha, papai. Glória a Deus. Guardada a necessária proteção dos princípios da nossa fé, há uma banda de rock chamada Titãs que eles gravaram uma música que ele dizia assim: é preciso saber viver. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele diria: eu aprendi.